Eu não toco em assuntos ligados a pecado sexual na minha igreja, porque isso poderia comprometer a comunhão dos meus membros. Se você é um pastor, um líder, e se identifica com essa frase, porque lá no fundo é isso que está no seu coração, isso que te causa medo, fica depois da vinheta se você tem, pelo menos, algum amor por Cristo e pelo que Ele confiou nas suas mãos. Sexta-feira, 20 horas, e mais um programa Vida Pura aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, no canal da Telmídia no YouTube. Glória a Deus, estamos chegando aí a cada vez mais marcas altas de programas, e programas que têm atingido famílias, restaurado vidas, transformado realidades. Realidades estas que não seriam transformadas se esse assunto não fosse tratado. Mas ele tem sido tratado e você tem acompanhado, e glória a Deus por isso. E não tem só acompanhado, mas tem se inscrito no canal. E se você não fez isso, faça agora. Ativado o sininho aí. E claro, participado, anotado e vivido o que nós temos trazido aqui, semana após semana. E hoje a gente quer falar diretamente com você, que é líder de algum ministério. Tem pessoas que Deus confiou na sua mão para você liderar, seja no ministério que for aí na sua igreja. Hoje em dia tem inúmeros ministérios. Mas se você é um pastor, isso aqui também serve para você. E até se você é um pai, isso também vai servir para você. Fica até o final. Eu creio que vai ser edificante e vão ser despertadas coisas aqui que talvez você nunca parou para prestar atenção ou sequer considerou ser importante fazer isso. Ok? Tô aqui com o Isaac. Opa! E aí, Isaac, beleza, mano? Beleza, vamos lá mais uma vez. Bora lá, cara. Bora lá, porque na verdade assim, não é uma tarefa fácil, mas nós temos que fazer porque nós amamos o povo de Deus. E Deus nos confiou fazer isso. E se amamos o povo de Deus, nós temos que fazer também coisas difíceis. Amar, cara, envolve também correr risco, certo? Jesus abriu mão de sua glória, de suas riquezas no céu, veio aqui, pisou nesse chão, né? Comeu a comida daqui, tomou a água daqui, foi espancado, foi, enfim, humilhado, e tudo isso por amor. Amor ao Pai, amor aos filhos que o Pai salvaria através dele, e ele ordena que nós o imitemos. E isso, claro, como filhos de Deus, nós temos que imitar. Sim. O Pai, né? Temos que imitar a Cristo. Quanto mais, cara, com pessoas que têm outras pessoas que foram confiadas por Deus pra gente liderar. A gente tem que amar o povo de Deus. E se amar envolve riscos, e o amor de Cristo fez ele vir e passar por tudo isso, cara, quem somos nós pra não passar? E o que a gente tá vendo, cara, muito, são líderes, infelizmente, covardes. Por que covardes? Porque eles, por medo de correrem riscos, e um dos riscos foi o que eu trouxe na chamada aqui inicial, antes da vinheta, que é o de, vai comprometer a comunhão da minha igreja, ficar tocando em assuntos difíceis. Assuntos difíceis como, por exemplo, pecado sexual. Cara, isso é familiar pra você? Totalmente. Eu acredito que cada dia que vai se passando, né, tem se tornado cada vez mais delicado tocar em assuntos que envolvam imoralidade sexual. Até por conta das motivações, muitas vezes, dos corações dos líderes e do próprio povo de Deus, né? Que pode não estar centrado nisso que você falou, que é no amor, né? Em gastar-se por amor, em realmente se colocar em situações que vai envolver um confronto, que vai envolver estabelecer um choque ali naquela comunhão, né? Que você citou no início. E por não querer envolver esse confronto necessário, os líderes muitas vezes deixam muitas coisas passar, né? Vai passando pano pro pecado mesmo. Exatamente. Isso é muito comum. Eu quero trazer justamente esse ponto, cara, porque na verdade é um argumento muito usado, né? Às vezes de maneira sincera,
mesmo que errada, mas sincera, né? O lance da comunhão, né? Isso vai tocar nesses assuntos, vai comprometer a comunhão dos membros da igreja, vai é abrir o vespeiro, é abrir o bueiro, é abrir a caixa de abelha e abrir o bueiro, vai sair só rato daí, vai sair só barata, vai sair só imundície, e aí não me sinto capaz de lidar com isso e tudo mais, né? Como gerir essas situações, enfim. O status quo da igreja vai ser estremecido, né? Como se o status quo da igreja fosse mais importante do que, de fato, o que Deus tem para ela, né? E, claro, isso é um argumento sincero, como eu disse, mas às vezes também é só... O cara tá só metendo louco, o líder tá só metendo louco, porque no fundo, cara, ele também tá envolvido em pecado sexual. E aí ele não quer mexer nisso, vai ter que mexer nele. Tem N fatores. Mas eu quero começar justamente por esse. Esse é o argumento da comunhão? Mas o que é comunhão mesmo? Será que é essa comunhão que você quer tanto preservar? Será que ela é comunhão? Porque se tocar em pontos difíceis compromete essa comunhão, será que essa é a comunhão que Deus quer para o povo de Deus? E eu quero trazer um texto, cara, pra gente pensar. Boa. Em 1 João fala justamente sobre comunhão. Lá no versículo 3, ele diz o seguinte: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e que dele transmitimos. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha o que é comunhão, cara. Comunhão é comunhão com o Pai. E se ele andou na luz, nós temos que andar na luz também. Sim. Não pode haver treva alguma. Nele não há treva alguma. Se eu tô querendo ocultar esses assuntos e não tratar, não trazer a luz da palavra de Deus, a luz de Cristo, e fazer até como o pastor Felipe falou aqui em um dos vídeos em um dos programas anteriores, o processo bíblico de tratar esses pecados, Sim. eu tô querendo então que eles fiquem no oculto, na escuridão debaixo do tapete, nas trevas. Então não é mais a comunhão com Cristo, cara. Não é mais a comunhão com Cristo. Pesado. E eu acho que isso também envolve um ponto de que, às vezes, a motivação para não se tratar esses assuntos é não tocar na comunhão, mas também vejo por um lado de que existem pastores, líderes de ministérios, enfim, que às vezes têm a ciência, a noção de que precisa tocar nesse assunto, mas não sabe nem o que fazer. Não, tem até receio porque não sabe por onde ir, qual estratégia tomar, não sabe lidar com o assunto, né? Não Exato. tem um preparo bíblico para lidar de maneira bíblica com esses processos. E vai jogando por debaixo do tapete, deixando a coisa acontecer, deixa a vida me levar, né? A teologia do Zeca Pagodinho. Porra. E aí fica uma pergunta, né, cara? Tá, ok. É bom que ele é humilde de admitir que não consegue lidar, mas o que o impede de se preparar? O que o impede de correr atrás de conhecimento? O que o impede de se capacitar? O que o impede? Exato. Eu acredito que, uma das motivações que impede esse líder querer de se capacitar é, de novo, a sua falta de quebrantamento, de temor a Deus, né? Boa. A falta do temor a Deus. Cara, se eu tenho, como você disse no início mesmo, né? Você ama minimamente a Deus e aquilo que o Senhor entregou na sua mão, então você vai procurar se capacitar, né? Exato. Não é possível você ter uma responsabilidade que é a maior de todas e não procurar se esmeirar, né? Se aprofundar em méritos, em capacidade para tratar com o rebanho que o Senhor confiou na sua mão. Exato. Porque pensa, mano, imagina o seguinte. Imagina um marido que tem uma esposa e eles descobrem, né? Esse casal descobre que a esposa tá com câncer. E o marido dá de ombro, tipo, que se dane o câncer dela. Cristo é o marido da igreja. Você acha que Cristo seria esse tipo de marido? Claro que não. E a imoralidade, a pornografia, o pecado sexual é um câncer que tem destruído as igrejas. Sim. Destruído as igrejas. Cara, vamos lá, vamos ser realistas. Praticamente todos os casos de divórcio na igreja são por causa de adultério.
praticamente 99% dos adolescentes e jovens que se desviam nas igrejas, se desviam por causa de pecado sexual. Sim. Estão afundados em pornografia desde a infância, ninguém trata isso, pai não quer tratar, pai não deixa o líder tratar porque pode causar curiosidade no bebê Exato. deles. Os jovens não querem tratar, como a gente falou no programa passado, na sexta-feira passada, porque envolve uma masturbação de ego deles. Sim. Ninguém quer tratar. Ou seja, aí pega o pastor, e o pastor não quer tratar porque não quer comprometer a comunhão. Imagina um marido virando para a esposa e falando assim, olha, não vamos tratar o câncer não, porque isso pode afetar nosso relacionamento. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. E é isso que esse líder está fazendo com a igreja que foi confiada na mão dele para ele pastorear. Se ele não quer ir a um especialista, se ele não quer levar a esposa no oncologista para tratar o câncer dela, ele é um covarde, negligente e que não está cumprindo o que Deus confiou a ele cumprir. Sim. E com isso ele se torna outra coisa também, cara. Lá em Efésios 5, Paulo fala o seguinte. Em Efésios 5, 13, ele diz, olha... no 11, quer dizer, não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Não participem das obras infrutíferas. Em algumas versões vai estar, não se torne cúmplice. Sim. Se o pastor não quer correr o risco, por amor, de tratar essas situações, se o líder não quer fazer isso, ele não ama o povo de Deus e ele se tornou cúmplice do pecado que está sendo cometido na igreja. Sim. Eu quero aproveitar, Davi, para trazer um relato da minha experiência pessoal, né? Eu falei em outros episódios que o que abriu a porta para que eu entrasse no Ministério Vida Pura foi o término de um relacionamento, né? Na verdade, aconteceu de maneira assim providencial, acredito, né? E nesse processo eu vim conversando com o meu pastor local. E foi o fato de ele não deixar que eu escondesse aquilo e permanecesse com o meu pecado intocado, mas que procurasse realmente ajuda e mudasse de vida, que restaurou a minha vida. Senão, com certeza, eu iria viver, a minha vida estava completamente distante de Deus e tinha destruído não somente a minha vida, mas iria continuar destruindo a vida de muitas outras pessoas ao redor, né? Então, eu acredito que existem sim ainda líderes que tenham essa piedade, tenham esse amor, mas ainda falta capacitação, falta algum direcionamento. Então, é tempo realmente da igreja brasileira, né, se posicionar, procurar essas ferramentas. Não estou falando aqui por causa que é do Ministério Vida Pura e tal, enfim. Não é para fazer uma divulgação de um produto mero e simplesmente, é para falar realmente do caminho que nós trilhamos. Aquilo que foi direcionado sobre a nossa vida, né? Amém. Exatamente. E até que se fosse entrar também, cara, em pontos, por exemplo, não tenho dinheiro pra investir em preparação pra isso. Cara, vamos ser realistas, cara. É mentira, mano. É mentira, sabe por quê? Velho, mano, a igreja às vezes gasta no interruptor touch. Entendeu? Eu já fui em igreja que tinha área VIP, mano. E vê se essa igreja investiu, mano, em transformação. Quantos missionários estão morrendo nos campos, mano? E tem muita igreja que não tá nem aí. Você acha que... Então, ou seja, envolve muita coisa, cara. Sim. Envolve também o medo de mexer na comunhão, mas mexer na comunhão porque sabe que se mexer na comunhão vai perder dizimista na igreja. Vai perder status, vai perder conforto. Então, assim, cara, você compra 2 jogos de microfone na igreja, velho. É o dinheiro que daria pra você investir na transformação de uma alma que tá afundada na pornografia. Então, assim, não tem desculpa. E aí, pra isso, cara, a Bíblia é categórica, cara. Você tinha separado até um texto aí que, cara, pra mim, depois desse texto não precisa a gente falar mais nada. Sim. Vou ler aqui, então, Jeremias, capítulo 23, dos versos 1 até o 4, né? Vai dizer assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho, de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles
pastores que cuidarão deles, e eles não terão mais medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Amém. Tá aí. Acho que depois desse texto, se você é um pastor que realmente ama o povo de Deus, talvez você é realmente o cara que, olha, não sei direito como lidar, e não tem problema nenhum admitir isso. Nós não sabemos, nós não nascemos sabendo de tudo. Até nós aqui no Vida Pura, porque nós estudamos continuamente, porque nós não sabemos de tudo. Nós estamos aprendendo todos os dias o que Deus tem a tratar nesse assunto que, de fato, quase ninguém quer tratar. Mas olha só, você não precisa entrar nessa estatística do quase ninguém quer tratar. Por quê? Porque você ama o povo de Deus. Então você vai buscar meios. Você pagou alguma coisa para assistir esse vídeo aqui do nosso programa aqui no Telmídia? Você só entrou na internet e assistiu e não foi edificante para você? Às vezes tem líder que não quer fazer nem isso, porque tá na zona de conforto. Entenda, meu irmão e minha irmã, se você tem um ministério sob os seus cuidados, pessoas sob os seus cuidados, se você é um pai ou mãe, entenda, Deus te confiou uma missão. E essa missão, Deus nunca te prometeu glamour e luxo e estabilidade. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara em mostrar que todos os homens de Deus, da galeria da fé, vai lá ler Hebreus 11, todos sofreram. Porque nesse mundo nós teremos aflições, como Jesus disse lá em João 16. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele disse. E digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, é para você imitar Cristo. O seu foco tem que estar em Cristo. E você serve a Cristo servindo a igreja. Não é o contrário. Viva por essa missão. Faça valer a pena o que Deus te confiou. Tome uma atitude. Assista aqui os programas, anote, busque colocar em prática. Compartilhe com a sua ovelha que está aí sofrendo no pecado sexual, que está, não sofrendo como vítima, claro. Ela é culpada do pecado, mas se você pode ajudá-la, ajude. Faça alguma coisa. Porque um dia, Hebreus 13, 17 diz que você será cobrado. Você vai ter que prestar contas pelas pessoas que Deus confiou na sua mão. E o que você vai falar para Cristo? Ah, Senhor, eu não toquei nesse assunto porque poderia comprometer a comunhão do povo. Sabe o que Jesus vai falar para você? A mesma coisa que ele falou para aquele servo lá que escondeu o talento embaixo da terra em Mateus 25. Choro e ranger de dentes, aparte-se de mim. É isso que você quer ouvir do Senhor? Tenho certeza que não. Então tome uma atitude. Não é amanhã, não é daqui 10 minutos. É agora. Manda uma mensagem pra gente lá, no @Ministério Vida Pura, e a gente vai trocar uma ideia com você e apresentar caminhos possíveis aí, pra você, pra suas ovelhas, de restauração. Quer falar comigo também? Pode falar. Tamo junto. Quero trocar uma ideia contigo também. @davidonascimento.mvp. Quer falar com o Isaac? @Isaac_MVP. Tem aí também no seu celular, nas plataformas de áudio, de podcast, de música, também os programas do Vida Pura para você acompanhar. Tenha na sua casa também o streaming do Telmídia. Olha só quanta coisa, meu irmão, minha irmã, que você pode ter. O streaming do Telmídia, é só fotografar no QR Code aí e pronto. Tá aí para você conteúdo relevante para sua família. E se você é produtor de conteúdo, bom, como eu disse, você pode vir e usufruir também da estrutura da Comev, seja aqui ou seja na sua igreja, justamente também para produzir conteúdo, também para tratar as questões difíceis aí na sua igreja. Tem muitas coisas que você pode fazer e é hoje o dia que você vai tomar o passo. Amém? Que não somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Até a próxima sexta-feira, 20 horas, nesse mesmo canal do YouTube aqui. Um abraço.